Então, hoje com o tema, né, semear e ceifar. E aqui diz o seguinte: na Bíblia, semear e ceifar, ou semear e colher, é um princípio que descreve que o que a pessoa planta também colhe. Isso se aplica tanto em sentido físico, como na agricultura, como em sentido espiritual e moral. O princípio de semear e colher é frequentemente usado para ilustrar que as escolhas e ações de uma pessoa terão consequências tanto boas como más. E um versículo bastante interessante, eu acredito que você conheça, já tenha ouvido falar, é o de Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tá bem? Você pode estar ouvindo a nossa programação pelo site da radiotvnova.com.br ou baixando um aplicativo aqui da Rádio Nova FM 100.1. Temos os sites alternativos, caso, né, ele entre fora do ar, né, você não consiga ter acesso ao site radiotvnova.com.br, você pode estar ouvindo a programação pela Radiosnet ou tudoradio.com, certo? Entra no site, coloca na pesquisa Rádio Nova FM 100.1, você vai estar ouvindo a nossa programação, tá bem? Hoje o tema é muito importante, né? Porque tudo aquilo que você semear, você vai colher, né? Cedo ou tarde, você vai colher, né? Então, se você quiser participar conosco da nossa programação aqui, mandando sua mensagem, a sua dúvida, sugestão de tema, você pode mandar para 819-9909-9570, certo? 819-9909-9570. E antes da gente começar aqui, deixa eu só passar só o Instagram e o canal do YouTube do programa Escola Bíblica. O nosso Instagram é programa underline Escola underline Bíblica. E o nosso canal no YouTube, programa Escola Bíblica. Tá bem? Se inscreva no nosso canal, nossa rede social, curta os nossos vídeos, deixe a sua mensagem, o seu comentário. É uma forma de você estar ajudando ao crescimento do canal e também para a pregação do Evangelho. Tá bem? Vamos soltar a vinheta, em seguida a gente faz a oração e já entra em nosso tema. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Convido nosso amigo aqui, Leandro, para fazer a oração. Convido você, amado rádio ouvinte, a curvar lá junto conosco. Vamos falar com o nosso amado Deus. Grandioso e eterno Pai, grato e felizes estamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede neste momento, que é ouvir a Tua doce voz através de Tua palavra. Amém. Te pedimos, Senhor, humildemente nesse momento, a presença do Teu bom e Santo Espírito no nosso meio. Amém. E tudo que vem falar aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Fica conosco e nos batize com o Teu santo e poderoso Espírito, hoje e sempre, que eu lhe peço e já lhe agradeço, doce não, sou filho amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu só mandar outro abraço aqui para minha esposa lá da cidade de Agrestina, tá bem? Que sempre está conectado conosco aqui, tanto pela 9FM quanto pela web rádio missionária, né? Temos a programação todas as semanas. Um abraço, um cheiro, tá bem? É isso aí. Leandro, com você as perguntas. Paulo Henrique para ler os textos bíblicos e fica aberto aí para quem quiser comentar, tá bem? Semear e ceifar é o tema de hoje. Então vamos lá para a primeira pergunta que nos diz: o que diz São Paulo no tocante a semear, a semear e a ceifar? O que diz, o apóstolo Paulo sobre semear e ceifar? Gálatas capítulo 6, o verso 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, né, que o homem semear, isso também ele ceifará. Então coloca uma certeza, né? Aquilo que é semeado vai ser ceifado, vai ter uma colheita. Segunda pergunta: como expressar Cristo? Essa
mesmo a verdade. Como expressa, né, Cristo essa mesma verdade, né? Cristo também tem falado sobre essa questão, né? Como Paulo é um seguidor de Cristo, né, o imitador dele, então ele já falou isso porque vem do mestre, né? Lucas capítulo 6, o verso 37 e 38 diz assim: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Com a mesma medida, né, que você usar para medir, vai ser usado para medir você. Então, se você julgar, você vai ser também julgado. Se você condenar, aí não condeneis, ele fala para que não sejais condenados. Então tudo vai ter uma volta, né? Jesus entendia, né? Conhecia o coração do homem, né? O coração do homem é mau, né? Quando qualquer coisa que você faz, essa pessoa vai querer lhe retribuir de volta, né? Tanto o bem como o mal, né? Então, amei, né? O mandamento que ele dá é amar uns aos outros, né? Como eu vos amei, né? Mesmo, apesar, Paulo Henrique, que Jesus amando as pessoas, né? Ele foi crucificado, mas a gente tem que fazer aquilo que é certo, né? Aquilo que é certo, né? Então, Parece que até assim, né? Parece que então certo ponto você não recebe o bem que você faz, né? Mas Cristo aí, ele venceu, né? apesar que ninguém, o mandamento do Senhor é que ame para que você possa ser amado, né? Não, ame incondicionalmente, né? Não esperando algo em troca, né? Porque senão seria um amor fingido ou algo de troca, né? Porque ele diz, ó, até os publicanos, né? Até os gentios fazem o mesmo, né? Amar aquele que vos ama, né? Então, amar aquele que vos odeia, né? E mesmo que a gente diga assim, não, eu vou amar, mas O que eu vou ganhar, né? o que é que eu vou ganhar? Que recompensa eu vou ter, né? De Deus vem a recompensa, isso é certo, né? Deus há de recompensar. E interessante você falando isso, porque assim, a semeadura, um exemplo, uma semente colocada na terra, semeada ali, ela vai germinar, né? Vai crescer, vai produzir. Então, é Deus quem faz isso, É Deus quem faz isso, né? né? Então, as ações, no tocante ao que é correto, Ele quem vai dar a recompensa para cada um, né? Pergunta 3. Sobre que condições, diz Cristo, Deus nos há de perdoar? Sobre que condições, né? Diz Cristo, de Deus há de nos perdoar. Sobre qual é a condição, né? Para que Ele nos perdoe. Será que existe uma condição? Porque alguns falam assim, não, vá até Deus, né? Peça perdão e Ele vai te conceder o perdão. Mas existe uma condição aí? Em certo sentido, sim. A gente vamos entender, né? Esse sentido aí. Em que ocasião é uma condição para que eu receba o perdão de Deus? Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Peraí, eu quero ter perdão da parte de Deus, mas esse perdão que é grandioso eu não quero passar? Se tem alguém em dívida comigo, eu estou numa dívida maior com Deus, quero receber o perdão dele. Alguém que está com uma dívida menor comigo, eu tenho que também fazer o mesmo. Perdoar, né? Liberar esse perdão. O ser humano comete muitos males, né? Contra o Senhor, né? Quando ele comete um mal contra o seu próximo, ele está cometendo contra o Senhor, né? Automaticamente também, né? E há muitas coisas
que o ser humano pede perdão ao Senhor, né? Muitas coisas mesmo, né? Aquele dia que a gente tem que estar pedindo perdão constantemente ao Senhor para que Ele nos perdoe e tenha misericórdia de nós. E muitas vezes o mal que o ser humano comete contra a gente ali, o pessoal já se intriga, já não quer mais conversa com ele, né? Não perdoa mais não, né? Não perdoa mais não. Ou às vezes tenta até perdoar, né? Eu perdoo, mas eu também não quero coxa com ele, não. Não me fale o nome de fulano de tal, né? Mas é sério, né? É sério essa Até questão. na oração modelo Uhum. que o Senhor Jesus Cristo ensinou, capítulo 6 de Mateus, verso 12, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, assim como nós perdoamos. Então, como é que você tem perdoado para receber o perdão de Deus? Você diz assim, ó, faz, Senhor, como faz a nós como nós tem feito, né? Com o nosso semelhante. Rapaz, Pergunta 4. De conformidade com que princípio trata Deus com os homens? Qual é a conformidade, né? Que aí entra um princípio, de acordo com o princípio que Deus, assim, ele trata com os homens, né? Com o ser humano. Salmo, capítulo, ou melhor, Salmo, não fala que tem capítulo, né? Salmo 18, verso 25 e 26, diz assim: com benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, ou inflexível, né? Até teve um programa que eu cometi uma gafe aí, um erro, que eu acabei que meio que dando outro sentido para esse versículo aí, mas indomável. ou seja, ele vai se mostrar sincero para com o que é sincero e benigno para com o que é benigno, né? Então, assim, a lei da semeadura e da colheita também se aplica nesse trato, né? Porque Deus vai demonstrar a sua bondade. Como é que as pessoas reagem diante do seu amor, né? Diante da verdade? Alguns vão serem sinceros em aceitar, outros benignos, mas diz que o perverso, ele vai ser indomável, né? Porque o perverso aí, o profeta Isaías diz assim: deixe o homem perverso o seu caminho, os seus pensamentos maus, se volte para o Senhor. Então, há um convite para se voltar para o Senhor. Mas se o homem perverso não se volta, Deus, ele permanece aí, ele vai se mostrar indomável. Indomável. Pois é, o conselho do Senhor é que ele deixe, né, o seu caminho, né? A questão de ser domado, né, que não pode ser domado nem amansado nesse caso, né? Então, já que ele não quer deixar as suas perversidades, então deixe que ele colha o fruto daquilo que ele tem plantado, no caso, né? Deus, ele Por vai quê, se né? mostrar um juiz, né? Aham. Ele diz assim, ó, benigno eu vou te mostrar benigno, né? Se tu é puro, eu vou te mostrar puro, né? Mas com o perverso, ele diz, ó, com o sincero te mostrarás sincero, mas com o perverso, Deus não poderia dizer assim, eu vou te também te mostrar perversidade. Não, Deus não é perverso, né? Ele vai se mostrar inflexível. Pronto. Pergunta 5. Como é também ensinada esta mesma verdade no tocante aos ímpios? Salmo 109, verso 17 diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Olha, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, e ela não se afaste dele. Então, aí mais uma vez, o assunto, né, que nós estamos, o título do estudo, né, semear e cefar, aí uma colheita, né? Eu
como diz o texto, visto que amou a maldição, então ela vai sobrevir. Você quer maldição? Maldição virá. Pois que não desejou a bênção. Então, se não desejou a bênção, se não quis a bênção, vai vir a maldição. Não tem como você colher a maldição, escolher a maldição e vir bênção. Não tem como, né? Deus vai dar aquilo que a gente escolher, né? Pois é. É isso mesmo. Ou permitir aquilo que a gente escolheu, né? Uhum. Porque a partir do momento que a gente pratica maldições, né? Deus se afasta da gente. E daí quem é que se aproxima? Né? O inimigo, né? E daí a gente está sujeito a colher as consequências das nossas maldades. Né? Sexta pergunta. De conformidade com que foi Babilônia julgada? Olha, de que conformidade, né? De conformidade com o que ela foi julgada. Interessante, porque Jeremias capítulo 50, verso 29, diz assim: pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe. Ó, pagai conforme a sua obra. Conforme, como diz o texto, conforme tudo que fez, fazei-lhe. Então, o que Babilônia fez, a Babilônia do passado, embora tenha um paralelo aí com a Babilônia moderna dos últimos dias, uma Babilônia espiritual, mística, né, um movimento religioso, mas corrompido, que tem também feito desastres, né? Tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição a todos. Exatamente. E a gente vai ver isso, né? Mais pra frente. Pergunta 7. Por que disse Cristo a Pedro que embanhasse sua espada? Por quê, né? Cristo falou isso para Pedro, né? Embainhasse, né, a sua espada, colocasse a espada na bainha, né? Mateus capítulo 26, verso 52 diz assim: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão, ou pela espada morrerão. Quer lançar mão da espada? Aqueles que lançarem mão, né, para fazer algo pela espada também irão morrer, né? A gente até citou um texto, né? Quem ferre com ferro, com ferro será ferido. Né? O pessoal sempre... Os mais antigos sempre falavam isso, né? E eu lembro que uma vez teve uma pessoa que, ao citar esse ditado, falou assim: e tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Rapaz, eu ouço muito essa questão, né? Olha, a Bíblia diz, aí eu digo, onde? Por onde não está escrito isso? Apesar que pode ter um princípio, né, ali, né? Não ter na Bíblia, de tanto alguém ter falado, bom, não é um ferro assim, um metal, a espada, mas, né, da forma... Bateu, né? Chegou perto, né? Pergunta 8. Por que seria o papado levado em cativeiro? O papado, né? A liderança máxima aí da Igreja Católica, né? Igreja Católica, Apostólica, Romana, né? Então, essa liderança aí. Por que seria o papado levado em cativeiro? Interessante. Depois foi levado na Idade Média muitos protestantes, muitos cristãos fiéis que viveram de toda a palavra de Deus ao cativeiro, e a espada foram mortos, né? Muitos, de uma maneira cruel. A Santa Inquisição, como é chamada, né? Que só tem o nome de santa, porque de santa não tem nada, né? Aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Então isso chegou o momento na liderança papal, eu acho que, não sei se Grace vai lembrar agora, em 79, não lembro. 1798. Eu acredito sim, agora fugiu da minha mente. Alguém que esteja a nos ouvir aí, se quiser colocar aí a data para nos ajudar. Sim, o
o Papa ele foi levado ali, né? Cativo, e ele morreu. Lá, interessante, né? Porque 1799, né, em Valença, 29 de agosto. então Ok. o que aconteceu, o que eles plantaram a liderança papal, eles também chegou um momento que um desses aí que estava no pontificado, né, sendo a cabeça aí da igreja, embora a cabeça da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele chegou a morrer no cativeiro. Interessante. Né? Então, o que você semeia, você vai colher, né? Bom, eu acredito que eu tenha errado a data aqui, não vou pegar qualquer fonte aqui, mas, enfim. Quem quiser pesquisar, né, logo vai encontrar, né? Uhum. Sobre o fato que a gente está falando aqui. Ok, próxima pergunta, não é isso? Pergunta 9. Qual será a punição da Babilônia espiritual? Apocalipse capítulo 18, verso 6, diz assim: tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhes em dobro, conforme as suas obras. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado. Então aí a lei da semeadura, já que ela deu, ela agora iria receber e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras. E as obras da Babilônia moderna não são obras boas diante de Deus, não são obras justas. Né? Quem lê ali Apocalipse 18 realmente vai encontrar um cenário terrível, né, para essa tal Babilônia espiritual, né? E antes desse verso que o Paulo Henrique leu, no verso 4, por exemplo, diz: sai dela, povo meu, né? A Bíblia diz que Babilônia tem dado a beber, né, do vinho da sua prostituição, né? Todos os reis da terra têm bebido do seu vinho. Mas ali no capítulo 18 ele dá um conselho, né? Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e flagelos, né? Uhum. Que daí quem continuar bebendo o vinho da sua prostituição vai colher o que está descrito ali em Apocalipse 18, né? Que é a punição da Babilônia espiritual. E nesse mundo assim, né, Gleice? Tem a liderança onde o cabeça é Cristo, e tem a liderança onde o cabeça é o homem, o sistema papal de liderança. Então, as pessoas vão decidir qual dos dois sistemas, né, religiosos vão aceitar. Então, vamos aceitar. Né? Ou vai sair de um e entrar no verdadeiro, ou vai continuar no falso e rejeitar o verdadeiro. Né, sistema de adoração. Pergunta 10. Que diz o salmista irá acontecer ao perseguidor? Olha o que diz o salmista, não? O que vai acontecer ao perseguidor? Salmo 7, verso 16, diz assim: a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Olha, a sua obra cairá sobre a sua cabeça, ou seja, vai se voltar contra você. Então, o perseguidor, a obra de uma pessoa que persegue vai cair sobre ela. Tem outro verso bastante interessante, Paulo Henrique. O verso 10 do capítulo 28 de Provérbios. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Tem outro verso que fala, né, que tem gente que arma um laço para que o outro, né, para que lhe sirva de presa, né, e ele mesmo vai cair em seu próprio laço, né? A gente vai ver um exemplo disso aqui, né, nas próximas perguntas. Mas é isso, o que a gente faz, a gente terá o retorno. Penúltima pergunta. Tem uma referência aí, não sei se Paulo quiser ler ou eu posso ler aqui. Tu já leu já? No estudo bíblico, é da pergunta 10, não é isso? Pode ler. Diz assim, ó: em carta dirigida aos judeus, em 16 de novembro de 1905,
Dizia o presidente Theodore Roosevelt. Ele diz assim, ó: tenho a convicção profunda de que se qualquer povo é oprimido em qualquer parte, o mal inevitavelmente recairá, afinal, sobre aqueles que o oprimem. Pois lei imutável é que, em sentido espiritual, ninguém pode praticar mal a outros e, não obstante, escapar ao castigo final. Ó, ninguém vai escapar, né? Posso dizer assim, escapou, né? Essa pessoa não foi punida, mas olha, há um julgamento, há um resultado Que das ações, né, de cada cedo ser ou humano. tarde irá colher, mas é certo que irá colher. Aham. Penúltima pergunta. O que aconteceu a Amã, que procurou assassinar todos os judeus? Interessante a história aí de Amã no livro de Esther, né? Porque ele ficou inimigo dos judeus, né? Vamos acabar com essa raça, né? E levou até o rei a fazer um decreto, né? Para que exterminasse todos os judeus. E aqui no capítulo 7, verso 10, diz assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Mardoqueu era uma pessoa ali fiel, um homem justo, e ele não se curvava diante de Amã, né? Das autoridades ali políticas, e acredito que religiosas também. Ele não tinha essa reverência ali de se inclinar, então isso deixou Amã enfurecido, Indignado, né? E ele preparou uma forca. E interessante que ele é que foi enforcado aí, ó. Naquela mesma forca que ele preparou, né? Isso. Então, não pense assim, né? Não, eu vou fazer o mal e achando que todo mal que você pensa, né, chegar aqui planejado de uma maneira toda minuciosa, posso dizer que caia sobre você, né? Você colha esse mal. Por isso que Paulo ele diz assim lá em Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Última pergunta. Se alguém quer conservar os amigos, o que deve fazer? Olha, se alguém quiser conservar os amigos, o que deve fazer? Provérbios capítulo 27, verso 10 diz assim: não abandones a teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não abandones. Porque quem sabe, eu acredito que cada um de nós vai ter amigos, nós somos amigos, né? Então não abandone. Porque quem sabe podemos ser abandonados também no final. Pessoa? Precisamos, né, de um auxílio ali. Cadê um amigo? Cadê alguém, né, que esteja ao meu lado e não ter? Mas você um dia também abandonou. E completando um verso aqui, que eu acho muito interessante essa parte, né? Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Porque tem gente que não conversa com vizinho nenhum. Não tem intimidade com ninguém. Mas um dia você pode precisar. Um dia você pode estar precisando de um socorro ali. Sim. Né? E por você estar intrigado, não ter uma afinidade com ninguém. E você ali precisando e não tem ninguém para acolher. A quem eu vou recorrer, a né? quem eu vou recorrer. Né? Porque não é a todo tempo que a gente tá, que os nossos familiares estão disponível ali pra gente, né? É por isso que a gente deve, como diz aqui, né? Não deixe teu amigo, nem um amigo do teu pai, né? Enfim, é muito interessante esses conselhos, esses provérbios aqui. Paulo Henrique, eu vejo que você tem uns textos aí para ler. Eu não sei se você quiser fazer a leitura, depois você volta para... Então, a gente praticamente vai concluir o nosso estudo agora. Mas tem uma nota aqui muito interessante, Paulo Henrique e Leandro, que eu queria ler aqui e peço que você aí de casa possa prestar bastante atenção. Diz assim, ó: os atos dos homens, quer bons, quer maus, em geral lhes revertem em bênção ou maldição.
um agricultor vendeu manteiga a um negociante da cidade e comprou dele açúcar. Queixando-se mais tarde de que o peso não estava certo, ao fazer reclamação ao negociante, disse: "O senhor não me está entregando o peso certo. Em cada quilo falta alguma coisa." A isso replicou o negociante: "Não, senhor, não pode ser, porque para pesar o açúcar, eu sempre usei os pacotes de 1 quilo de sua manteiga." Não, você me vendeu a manteiga 1 quilo, eu comprei 1 quilo a você, né? Peguei aquela sua manteiga e pesei os quilos de açúcar e é você. Aí diz aqui, né? O bem e o mal voltam. Deus fez o universo segundo o plano do ciclo. Isaías 40:22. Nós mesmos iniciamos o ciclo das boas ou más ações, né? Que, por certo, darão a volta, né? Chegando a nós novamente, a menos que por divina intervenção sejam disso impedidos. Esses atos maus ou bons poderão fazer um ciclo que dure muitos anos, mas voltam tão certamente para nós como é certo que Deus está assentado sobre o círculo da terra. Que extraordinário pensamento é esse de que o bem e o mal que iniciamos voltarão para nós. Sabeis, vós, que o dia do juízo será o ponto em que o círculo se une, voltando ali para nós o bem ou o mal que tivermos feito, a menos que o impeça a intervenção divina? Muito interessante aqui, essa nota aqui, né? Eu não vou ler o nome dele aqui para não errar, porque é um nome esquisito aqui, mas Inglês, né? Está em quero inglês. deixar aqui a palavra do nosso irmão Paulo Henrique. Pô, Gleice, interessante que nós estamos chegando hoje ao final de uma série, né? Final de uma série. Esse é o último estudo da série, né? Experiências cristãs, né? Isso, experiência cristã. Então, o estudo de hoje, nós iremos também fazer um apelo. Eu até não combinei assim, mas ontem eu escrevi algumas coisas aqui, textos bíblicos, e até fazer uma leitura também de um capítulo. Eu acredito que dentro de 10 minutos vai dar, ou até antes. Em Oséias capítulo 10, o verso 12, diz assim: semear injustiça e ceifai segundo a misericórdia. Se você semeia injustiça, você vai ceifar segundo a misericórdia. Talvez muitas pessoas não tenham semeado injustiça, ela não tem semeado da forma correta. Uma prática não é totalmente justa. Então por isso que não tem ceifado em misericórdia. E talvez fique para nossa reflexão, para nós pensarmos. Talvez, por que eu tenho feito algo e você não fez segundo a justiça? E por isso que você não tem ceifado segundo a misericórdia. Provérbios capítulo 22, verso 8 diz: o que semeia a perversidade ceifará males. Não tem para onde fugir, né? Vai ceifar males. Provérbios capítulo 11, verso 18 diz assim: para aqueles que semeiam justiça, haverá galardão fiel. Eu gostei muito desse verso, porque para aqueles que semeiam a justiça, haverá no futuro galardão fiel. Talvez você que está nos ouvindo tenha semeado, tenha sempre feito o que é correto e ainda não recebeu, né, o galardão, mas receberá, que está no futuro, né? Haverá um galardão fiel, uma recompensa fiel. Provérbios 6, verso 19, nesse capítulo de Provérbios 6, lá diz que 6 coisas o Senhor, Ele odeia. E a 7ª, Ele abomina, Ele tem uma aversão, Ele tem um nojo pela 7ª. E a 7ª coisa é o que semeia contenda entre os irmãos. Ó, você já pensou semear contenda entre irmãos? É fazer com que muitos se separem, se intriguem, aí haja, né, uma contenda. Deus, Ele tem uma aversão, abomina tal prática, né? Tal semeadura. O outro ponto, e eu creio que esse é muito importante, vocês até se quiserem podem acompanhar, é Marcos capítulo 4, verso 3 até o verso 9. Eu vou fazer uma leitura aqui breve. Marcos capítulo 4,
verso 3 até o verso 9, diz assim, ó: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, falando sobre semear e ceifar, né? E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso 14 do capítulo 4 de Marcos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele explica, né, essa parábola. E diz assim, o verso 14: o que semeia, semeia a palavra. Todas as séries que temos apresentado aqui, o nosso intuito é semear a palavra de Deus no coração de cada um. Né? Nós, ao pregar essa palavra, também recebemos essa semeadura da palavra de Deus. E o verso 15 diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Isso é preocupante, porque Satanás, ele quer tirar essas palavras que a cada domingo nós temos pregado e que você tem ouvido aí. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, há outro tipo de terreno aí, outro tipo de solo, de coração, que representa, né? Que quando vem perseguição, tribulação, acaba que se escandalizando e deixando a palavra de lado, né? Não frutificando. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Quantos, né? Pensam, não, a palavra veio, eu vou, mas tem as riquezas, as ambições aí, isso tem sufocado, a pessoa fica infrutífera, né? Não vai avante. E o verso 20 diz assim: e estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Que o bom solo seja o coração de todos nós, né, de todos aqueles que estão a ouvir essa mensagem, começando de nós aqui, que a palavra de Deus, ao ser semeada, venha frutificar, né, venha germinar, venha dar frutos. E lá em Gálatas capítulo 6, com isso eu encerro minha fala. Gálatas capítulo 6, o verso 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, natureza carnal, no pecado, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Olha, que interessante, né? Que precioso, né, essa mensagem. Se você semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então vamos sempre semear, né, o bem. Jesus, ele venceu porque disse que Pedro fala ali em Atos capítulo 10, que Jesus andou fazendo o bem. O verso que eu falei de Paulo, que está lá em Romanos, acho que no capítulo 13, se eu não me engano, no capítulo 12 ou 13, que ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como Jesus venceu o mal? Fazendo o bem, ceifando, né? E o mesmo vai se dar conosco. Se nós assim o fizermos, iremos ser vencedores, assim como o nosso mestre, né? Estaremos seguindo o exemplo dele na prática. Vamos fazer a oração, né? Chamar o amigo Leandro a fazer mais uma vez a oração.
para finalizarmos aqui o nosso programa Escola Bíblica. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, grato estamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Amém. Uma vez mais, abrir a Tua Palavra. Que a mensagem que foi pregada hoje possa germinar em cada coração que nos ouve. Amém. Nos conceda também mais uma semana que para nós é desconhecida, mas que Teu Santo Poderoso Espírito nos conduza. Amém. Permaneça conosco hoje e sempre, é que eu lhe peço e já lhe agradeço. Doce nosso Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.